Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Daiane. Nós vamos dar continuidade ao módulo 2. Eu vou chamar de volta aqui meu colega e amigo Márcio Gonçalves para a gente conversar hoje nessa videoaula sobre educomunicação na prática pedagógica. E eu tenho certeza que o Márcio tem dicas importantíssimas para você, professor, professora em formação, de como a educomunicação pode ser praticada no contexto da escola, da educação básica. Vamos lá? Tá com você, Márcio. Professora Daiane, vamos seguir daqui com o tema da educação midiática e da educomunicação, mas desta vez a gente vai entrar no módulo 2, que tem o tema central educomunicação, e vamos tratar da unidade 2 pensando na prática pedagógica. Como a educação midiática ou a educomunicação pode ser praticada na escola com os estudantes, atendendo às orientações da BNCC, buscando incluir as competências e as habilidades descritas neste documento. Então, vamos seguir em frente porque na nossa trilha a gente começa fazendo uma introdução, né, falando da importância da educomunicação como ferramenta, né, como uma camada, né, como uma possibilidade de incluir recursos da educomunicação na sua prática pedagógica. Vamos entender sobre metodologias, aquelas metodologias que a gente vem sempre buscando, né, de inovação na educação, as metodologias ativas que colocam o estudante como protagonista, né, da cena ali, da cena educacional, né? Vamos pensar que quando a gente se inspira em projetos educomunicativos, né, a gente começa a pensar numa possibilidade de também aplicar na nossa realidade. Muito bem. E aí a gente segue, ainda no nosso sumário, na nossa trilha, o desenvolvimento de habilidades comunicativas, porque a grande questão que está, né, como pano de fundo dessas ações educomunicativas é a habilidade de comunicação. Colocar o estudante para apresentar-se, né, para que ele possa argumentar oralmente as questões que ele descobre. Então, isso me parece bastante interessante nesta contemporaneidade, né, nessa sociedade que demanda que as pessoas se expressem por meio de mídias, por meio de vídeos, por meio de links de texto e até de imagens. Bom, e aí a gente também não poderia deixar de falar sobre a cultura digital. A cultura digital e a inclusão. Então, pensemos que estamos falando de um cenário bastante amplo, né, do Brasil, e como isso vai acontecer quando eu penso em cultura digital. Então, a gente tem que entender também que fazer educomunicação não é necessitar de internet apenas. Inclusive, sem internet, a gente pode falar sobre questões voltadas à cultura digital, não é? Então, a gente tem como recurso utilizar as questões offline, as questões impressas, digamos assim, né? As questões materiais, caso a gente não tenha algo digital, um computador, acesso à internet, Wi-Fi, tá bom? E vamos também pensar, né, em fechar isso com uma avaliação e reflexão. Para que serve? O que muda na estrutura do estudante caso eu aplique educomunicação? Tá certo? E aí a gente fecha pensando nessa comunidade, né? As parcerias e o envolvimento da comunidade. A importância de pensar que com mídia eu posso atrair as pessoas interessadas na escola, as pessoas interessadas em compreender o cenário da escola. E aí a gente às vezes precisa fazer uma parceria e envolver-se com a comunidade. Tá certo? Então, a gente começa como inspiração conhecendo o que está por trás desse projeto, que é da Prefeitura da cidade de São Paulo, que é o Imprensa Jovem. Então, o que significa fazer com que os estudantes possam se comportar como se fossem a imprensa? E o que é a imprensa, né? Então a gente precisa entender que quando uma notícia ela começa a ser pensada, existem etapas ao longo dessa construção da notícia. A primeira coisa é a pergunta, não é? Qual é a pergunta que você quer responder? Por que está fazendo tanto calor em pleno inverno?
Por que as temperaturas aumentaram no verão norte-americano? Por que as geleiras estão passando por processos de descongelamento, né? Descongelamento seria das suas estruturas? Bom, e aí a gente não tem resposta ainda. A gente tem o quê? A gente tem uma questão a ser resolvida. Quando existe o projeto Imprensa Jovem, você coloca no estudante essas questões que são necessárias para desenvolver uma notícia. A pergunta, a necessidade de apuração das notícias, das informações, a importância de selecionar fontes para a entrevista. Então, não está apenas ligado a ligar uma câmera, abrir um microfone, ter um celular, né, registrar. Não, fotografar, não se trata disso. A gente também trata das questões que estão por trás dessa construção. Então, levar o estudante a refletir sobre o que é uma pauta, como se escolhe uma pauta, né? Porque aí tem uma coisa que no jornalismo é chamado de teoria da agenda, ou teoria do agendamento. O que significa que são os responsáveis pela comunicação que vão decidir se aquele assunto vira tema ou não. Aí a gente já está falando de seleção de informações, né? A gente está falando sobre vieses. Então, trazer à tona todas essas discussões para esses jovens é um projeto de educomunicação. E o Imprensa Jovem, o projeto da Prefeitura da cidade de São Paulo, é um projeto inspirador, que nos leva a entender sobre a importância dessa educomunicação na escola. Combinado? Você já ouviu falar do projeto? Então, busque informações sobre o projeto, porque o projeto ele tem muitas informações no meio digital e você pode escolher a que melhor te atender, em vídeo, em texto, tá certo? Então vamos lá. Como a gente pensa tratar e usar metodologias com estratégias educomunicativas? Primeira questão é a educação para a informação. Nesse processo, a gente pensa que a gente está orientando os estudantes a como se comportar num mundo de muita informação. Então, se a gente está na sociedade da informação e do conhecimento, a gente precisa orientar as pessoas a como buscar a melhor informação. E também, sobretudo, perguntar para a informação: o que você quer de mim? Você quer que eu compre algo? Você quer que eu ria? Ah, você está humorado, né? O texto está humorado. Você quer que eu ria porque é um texto de humor, é uma sátira, ou é uma propagação de uma ideia? Então, quando a gente usa as metodologias e as estratégias voltadas para a educomunicação, a gente pensa numa educação cidadã. E a gente tem como inspiração o jornalismo. No sentido, como já dito antes, de escolher o tema, que aí jornalisticamente a gente pode falar sobre a pauta, como desdobrar isso, quais as fontes seguras para obter uma determinada informação. Então, esses valores são muito necessários para uma sociedade que precisa ser capacitada a interrogar a informação, né? Ela precisa ser educada para a informação, para a gente ser mais simplista, né? Então, perguntar para a informação: o que você quer de mim? Né? Você quer que eu compre algo? Você quer que eu ria? Você quer que eu me desespere? Você quer me trollar? Essa expressão trollagem, né, que surge no meio digital, que, na minha visão bem particular, é um deboche desnecessário, porque muitas vezes você coloca a pessoa numa situação de risco, inclusive, né? Mas, enfim, entender que essas questões acontecem porque você orienta o estudante a saber se informar, a buscar, a questionar, a refletir, a criticar. Por quê? Será que eu devo acreditar em tudo que está na internet? A gente ainda está se perguntando sobre isso. Tudo que está na internet é verdadeiro? Porque as pessoas estão lendo as coisas, mas não estão refletindo, não estão questionando, portanto, acreditam piamente no que está acontecendo ali. Então, quando você faz o processo de educar para a informação, é uma estratégia educomunicativa. Tudo bem? Vamos seguir em frente, por quê? Agora, neste slide, eu vou destacar uma questão bastante interessante
e eu estou no meu lugar de fala, porque eu trouxe para vocês um projeto que eu liderei à época que trabalhei em uma determinada escola, e a gente fez o seguinte: eu me inspirei no Imprensa Jovem e criei na escola o Imprensa Mirim. E nesse sentido, a gente fez o quê? A reportagem que vocês estão acessando aqui, ela foi feita pela Nova Escola. Ela se interessou, né, pautou enquanto veículo de comunicação, e aí eu fui à fonte e expliquei tudo o que eu vinha fazendo, né? Eu estava muito orgulhoso daquele momento porque eu consegui fazer com que as crianças se comportassem como se fossem a imprensa, mas no sentido de desenvolver um olhar crítico sobre a mídia. Porque vamos entender que as crianças e jovens, elas entendem o cenário digital, mas talvez elas não saibam usar os recursos a ponto de fazer uma fotografia, de registrar aquele momento, né? E esse registro, ele pode ser feito por vídeo, ele pode ser feito por áudio, pode ser feito por texto, criação de hiperlinks. Então, quando a gente pensa em envolver os estudantes nesse sentido de comportarem-se como a imprensa, a gente começa a colocá-los numa situação de protagonismo, no sentido de que eu tenho que fazer uma pergunta, eu tenho que descobrir tal fato, quem eu vou entrevistar, né? Na escola, quem eu devo entrevistar nesse momento? É a direção? É o professor? É um colega meu de uma outra série? Então, essas coisas vão fazendo com que os estudantes possam entender como a informação é construída. Essa questão é basicamente sobre isso. Como a informação é construída. Quais elementos são necessários para que surja uma informação, né? E aí a gente está falando da informação de valor, a informação que não é fake, a informação que orienta, a informação necessária para o cidadão sair de casa, né? E ir trabalhar, e voltar do trabalho, e ir para o lazer, porque com informação a gente se orienta sobre o tempo, a gente se orienta sobre o trânsito, né? A gente se orienta sobre uma série de coisas, oportunidades, descontos, enfim, a gente vai fazer com que o estudante reflita. E olha, quando a gente pensa nesse sentido, analisem essa imagem comigo. Vamos fazer uma leitura da imagem, né? Uma leitura da tela. Quais elementos você vê ali presentes? Essa fase do Imprensa Mirim, a gente já estava bem maduro. Por quê? Já viram que eles estão com um jaleco, né? Um coletinho, né? Um colete de Imprensa Mirim. Isso tudo era para compor a cena, né? A cena e dar o, entre aspas, profissionalismo, né? Da importância da seriedade. Então, você está vendo alunos do primeiro ano do Fundamental 1, certo? E você vê que existe um microfone, existe uma câmera fotográfica e existe uma pessoa adulta que era a coordenadora à época da escola. E aí a gente saiu da sala de aula, porque eu estava com eles na sala de aula, né? E a gente tinha conversado sobre a pauta, sobre a entrevista. Então, a gente tinha dividido a turma em diversas funções e eu acompanhei esses dois para fazer a entrevista com a coordenadora. Então, eu vejo que é uma riqueza de informação nessa cena, porque a criança está perguntando para um adulto, nós fomos na sala dela, pedimos licença, esse outro rapazinho que está segurando a câmera está enquadrando os dois, né? E esses objetos, eles são praticamente objetos cênicos. Por que cênicos? Porque o microfone não está ligado à tomada. Então, ele é só um pretexto para fazer a pergunta e obter a resposta da pessoa. A câmera, sim, a câmera funciona, né? É uma câmera que, assim, é uma câmera que eu tinha, não estava funcionando muito bem, e eu julguei que poderia deixar nas mãos da criança. Muito bem, você sabe que pode acontecer de tudo, né? E aí, eu quero que você reflita sobre isso. Eu tenho uma câmera, você não tem uma câmera, como eu posso fazer isso? Se for cênico, a criança vai entender e fazer com qualquer coisa. Então, um resgate do lúdico, sobretudo, né? E aí, isso me parece bastante interessante porque as crianças, elas aprenderam a fazer pergunta, a ouvir o outro, a prestar atenção
no que a pessoa vai responder para formular uma outra pergunta. Então, esses são projetos que vão nos ajudar a ter inspiração para criarmos os nossos próprios. Tudo bem? Vamos lá, seguir em frente então. Por quê? Quais habilidades a gente desenvolve em uma pessoa, né? Quando a gente pensa em aplicar educomunicação. Então, a gente vai desenvolver habilidades comunicativas, né? A gente vai pensar, por exemplo, vamos fazer um diário em áudio e vídeo? O vlog na internet. Vídeo, blog, vlog, né? Olha que interessante. Então, a gente pode pensar nisso, né? A gente pode construir um roteiro, né? A gente pode construir um roteiro mostrando para os estudantes a importância da sequência das cenas, como elas são construídas, o tempo de cada cena, né? Então a gente desenvolve essas habilidades deles entenderem que antes de começar a fazer, eu preciso de um roteiro, né? Essa semana eu fiz a gravação de um podcast com uma estudante e a gente foi na prática fazer isso, né? Porque era uma turma e uma pessoa se voluntariou e a gente conversou primeiro sobre a importância de fazer um roteiro. Então eu construí o roteiro com ela, batemos o roteiro e fomos partir para a prática, né? E aí ela já estava ciente, já estava sabendo quando eu faria tal pergunta, quando eu poderia fazer uma interferência, porque estava no roteiro, né? Então você desenvolve essa habilidade, uau, de um roteirista, né? Que eu acho bastante interessante, porque as peças de mídia que a gente consome, elas possuem um roteiro. Minha aula não tem um roteiro? Eu não apresentei ali o sumário primeiro para vocês? Então eu tenho um roteiro, estou construindo com vocês esse caminho. Vocês estão preparados para ouvir aquilo que eu propus anteriormente, né? Então a construção desse roteiro leva o estudante a entender essa sequência, essa organização, né? Que vai servir para a vida dele. Muito bem, a gente pode desenvolver também o gênero entrevista, né? A pergunta aberta, a pergunta fechada. Quando, né, a pessoa respirar, a postura, são técnicas de entrevista, né? Que a gente vai desenvolvendo no estudante. Naquela cena anterior, quando as duas crianças estavam próximas ao adulto, elas estavam fazendo uma entrevista com um adulto. Bom, a gente também pode pensar no gênero textual propaganda e pensar que propaganda é diferente de publicidade. A publicidade, ela tem um tom de venda. A propaganda, ela dissemina uma informação. Ela propaga uma ideia. E pensar que a gente deve estar atento a o que é propaganda e como essa propaganda me atinge, me parece interessante diante de jovens que pouco criticam as informações que chegam até eles. Criticam e refletem sobre a informação que chega até eles. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando a gente sai às ruas, a gente vê uma informação num outdoor que não está vendendo nada, mas está passando uma ideia. A gente tem, quando folhei uma revista, a gente tem ali um anúncio, mas ao lado pode ter uma propaganda, né? Então a gente tem que saber da importância dessas questões, da diferença desses termos para orientarmos os estudantes. Porque a venda tem uma questão, mas a propagação da ideia tem outra. E se existe uma propagação de ideia equivocada na sociedade, opa, esse alerta tem que estar atento. Tudo bem? Vamos lá. A gente também pode desenvolver habilidades de produção de uma reportagem, né? De divulgação científica. Divulgação científica, sabemos que é uma divulgação que pode ser sobre ciência num veículo de comunicação de massa, né? Diferente da comunicação científica, que é restrita ao grupo ali de pesquisadores, de cientistas, né? Então a divulgação científica tem o tom da popularização da ciência, do acesso à informação científica. Então, pensar sobre isso é entrevistar um médico, né? Pesquisar a fórmula de um remédio. Então, vejam as camadas possíveis. Será que um professor de química poderia fazer análise de uma bula de remédio, né? Um professor de português poderia fazer análise de uma bula de remédio? Fico pensando. As bulas mudaram tanto de uns tempos para cá, né? Antes eram tão técnicas, agora são muito mais qualitativas, descritivas ali.
Então tem uma pergunta e uma pergunta e uma resposta, e você vai ali direto. Ou seja, a linguagem mudou. Então é uma possibilidade de avaliar isso também, né? Então esses recursos são recursos midiáticos, né? São recursos do mundo da comunicação se juntando à educação. Muito bem. Posso também explorar a linguagem não verbal, né, em propagandas de vídeo. O que é uma linguagem não verbal? Não tem o texto em si, não tem a fala em si, mas tem uma imagem por trás, tem alguma questão ali sendo colocada, né? Tem uma sequência de cenas, tem um fio narrativo, né? E aí fazer com que o estudante possa refletir sobre isso me parece bastante interessante também. Tá certo? E aí, a gente pode também pensar num vlog científico. Então, eu já desenvolvi esse blog com estudantes, era um blog, não era um vlog, né? Porque o blog, ele é mais o texto, a imagem, os hiperlinks, e o vlog envolve o vídeo, né? Mas se você tiver recursos de fazer com vídeo, acho ótimo. Mas se não, a gente começa pelo básico, o texto. A gente começa pelo texto e vamos desenvolver, vamos desenrolar. Os estudantes têm habilidades para quê nesse momento? Como é que quais habilidades eles têm, na verdade, né? Conseguem avançar numa construção textual mais complexa, né? E aí a gente vai seguindo em frente. Então, é uma questão de pensar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? É a pandemia, é a epidemia, é o surto, são as questões biológicas que acontecem no mundo que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem melhor onde elas estão, que caminho a humanidade está indo, né? Então me parece interessante também. Certo. Vamos seguir em frente então, porque a gente vai cair agora na cultura digital e na inclusão. Por quê? Educomunicação envolve também a internet, né? E aí tem um projeto que é um projeto do Google. Você conhece esse projeto? É o projeto Seja Incrível na Internet. E essas palavras aqui, elas estão em destaque, né? Porque dentro desse documento, dentro desse projeto, além de ter um jogo bem interessante, você também tem o quê? Você tem planos de aula, uma orientação, né, de estudo ali para tratar alguns temas, sobretudo sobre segurança e cidadania digital. Então, essas palavras em destaque, elas formam pessoas, né? Elas são adjetivos que vão formar pessoas mais reflexivas. E, sobretudo, que não estão assim, andando surfando na internet, né? Despreparada. Né? Porque às vezes a gente se sente tão despreparado, né? Porque recebe uma mensagem, é um golpe na internet, né? É uma ofensa, é um discurso de ódio. Então, ser inteligente no mundo digital é bastante importante. Isso é cultura digital. Estar atento, né? Por quê? A gente que está tratando com os estudantes, a gente inclusive ajuda o estudante a ajudar as pessoas da família, né? A pessoa não com tanta informação que cai em um golpe, que não sabe discernir se a mensagem veio de uma fonte segura ou não, né? Então, ser inteligente, estar atento, ser forte para lidar com as críticas também, né? Essa informação tem um valor tão importante do ser forte, porque, em geral, quando você não tem essa fortaleza com você, você às vezes pode ceder a uma crítica que é feita pela internet por meio de um comentário, e você, como não sabe lidar com isso, você vai ter consequências ruins. Então, ser forte é entender que no mundo da internet existem os que amam, ou seja, os fãs, mas também tem uma expressão que a gente traduz do inglês, que são os haters, né? Os haters, os que odeiam, né? Os que não são fãs. Porque os que são fãs elogiam. Agora, os que são haters, eles vão fazer comentários ofensivos. E aí você só precisa entender. É mais um hater. Na minha vida pessoal, se eu puder compartilhar com vocês, eu já tive 2 haters, eram amigos que eu considerei haters porque fizeram ali um comentário, assim, sobre os meus conteúdos, e eu falei, pensei comigo, né?
sem antes falar para eles, é só parar de me seguir. Mas eles, né, não parariam, porque acho que a intenção era justamente essa, uma intenção de tentar me ofender, tentar me acuar, né, inveja, esses sentimentos humanos, né? E aí eu lidei bem com isso, porque eu deixei de segui-los, talvez eles também deixaram de me seguir, né? E ok, perdi as duas amizades? É, acho que perdi as duas amizades. Mas esse é o jogo da vida, né? Então a gente tem que começar a perceber isso. Para eles não me afetarem, eu precisei cortar o mal pela raiz. Se é que vocês me entendem. Então, nesse sentido, é estar forte, né? Ao mesmo tempo ser gentil, gentil na internet. Porque aquelas duas pessoas resolveram fazer aqueles comentários? É um comentário realmente de amigo que quer te ajudar? Não sei. Então, como humano, a gente tem esses comportamentos, não sei como vocês agiriam na minha situação, mas é sobre essas questões que a gente precisa falar com os estudantes, né? Porque, às vezes, o estudante, ele é criticado e ele é um jovem tímido que acaba sofrendo demais por conta daquilo que leu, né, daquilo que ouviu e tudo mais. A gente não pode também deixar de ser corajoso. Porque o corajoso na internet é aquele que ele vai buscar informação, ele sai da página 1 do Google e vai para a página 2, ele entende o que está acontecendo ali. Então, cultura digital e inclusão tem essa formatação, né, de você tratar de elementos que não necessariamente você está com internet online. Você pode falar sobre outros valores. Tudo bem? Vamos seguir em frente então, por quê? Eu queria tratar com vocês o seguinte. Essa fonte é da educação, do Guia da Educação Midiática. Compartilho com vocês aqui, né, a versão impressa desse lindo material produzido pelo projeto Educamídia, do Instituto Palavra Aberta. E nesse documento aqui, você encontra essa, esse esquema, digamos assim, de pensar como incluir mídia nas reflexões. E, sobretudo, como uma forma de avaliação dos temas curriculares. Então, se você preencher assim, ó, ao discutir, e aí, professor, qual é a sua matéria? Né? Qual é a sua unidade curricular? Qual é o seu componente? O que você vai fazer? Ao discutir, bote ali. Vamos fazer alguma coisa, porque em educomunicação é fazer, né? É o aprender fazendo. Com qual mídia? Vamos gravar um vídeo levando os estudantes a refletir sobre tal coisa. Então, pensei aqui as questões alimentares. Ao discutir dieta nutricional, vamos fazer uma entrevista levando os alunos a refletir sobre o valor dos alimentos. Ok, acho que serviu. Como é que você faria no seu? Então, esse é um esquema importante para a gente poder organizar as nossas ideias dos nossos planos de aula quando a gente resolver colocar uma camada de educomunicação. Tudo bem? E ó, depois dá uma busca e eu quero ver você encontrar o Guia da Educação Midiática na internet de forma gratuita para você baixar. Você vai baixar. Ó, vou fazer uma inveja. Você não vai ter essa aqui, né? Porque esse aqui, ele até está à venda, tá? Mas a gente não quer que você compre, você é livre para tomar a sua decisão. Veja bem as questões da internet, né? Agora, caso você queira baixar e não ligue de ter a versão digital, ela está gratuito no site educamedia.org.br. Dá uma pausa na aula, corre lá e faz o download para o seu computador para você ter acesso a esse lindo material. Tudo bem? Vamos seguir em frente então, por quê? Quando eu penso em avaliação e reflexão, aí eu vejo que você tem que entender qual é o tema curricular que você está trabalhando, né? O que você quer ensinar. Aqui a gente está explicando aquele esquema anterior, né? Qual é a ação, ou seja, o que os alunos vão fazer, né? A mídia, qual tipo de mensagens eles vão consumir ou produzir, né? E a reflexão, qual é o aspecto de texto que eles irão analisar. Então, fazendo, né, e passando por esse processo, a gente consegue colocar a camada de educomunicação no nosso conteúdo. Tá certo? Muito bem. Agora, quando eu penso em educomunicação,
E quando eu olho para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente começa a entender a importância de, uau, será que eu consigo usar educomunicação para pensar a erradicação da pobreza? Né? Será que eu posso trabalhar as questões voltadas ao consumo, né? E a produção responsável? Né? Será que eu penso na vida na água, na vida terrestre? Então, pensar macro, né? Agir localmente, né? Agir local, pensar local para agir global. Então, a educomunicação leva a gente a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre esses processos que estão aqui acontecendo no nosso dia a dia. Tá certo? Muito bem. E aí, veja, eu trouxe aqui uma fala, né? De uma junção da educomunicação com a Agenda 2030, daqueles objetivos. E aí, veja, ao produzir reportagens, fazer entrevistas, interagir com a comunidade, pesquisar o tema, o estudante, ele não só contribui para essa transformação que acontece localmente, mas ele também muda suas atitudes, né? O que pode gerar esse impacto positivo no nosso planeta inteiro. Então, pensemos que o mundo está colocando uma camada de comunicação nas suas aulas. O quanto a gente vai formar jovens críticos, né? Jovens reflexivos, né? Jovens que vão pensar o problema local e com isso vão tomar atitudes e enfim. Então, esse é o grande barato de você envolver a educomunicação nas práticas pedagógicas, né? Do nosso cotidiano como educador. Muito bem. Então, além de trazer, né, a versão impressa do Guia da Educação Midiática, também queria apresentar vocês ao, a este livrinho aqui, né, que é o Manifesto pela Educação Midiática. São dicas de leitura. É do David Buckingham, do inglês David Buckingham. E aí você vai cada vez mais compreender a importância dessas expressões e como colocar essa camada de educação midiática, de educomunicação, de alfabetização midiática, seja qual for o termo, dentro das suas aulas. Professora Daiane, o que você achou de tudo que a gente falou até agora? Professor Márcio, muito obrigada por compartilhar tantas experiências enriquecedoras. A gente conseguiu perceber o quanto esses projetos que envolvem educomunicação podem trazer protagonismo para os estudantes, podem ajudar eles a entenderem, a se compreenderem como cidadãos responsáveis e críticos dentro da sociedade, na participação, dentro das mídias sociais, das redes sociais. Isso é muito importante, além do desenvolvimento de projetos que podem trazer mais significado aos próprios conteúdos curriculares que são trabalhados na escola. E eu espero que você, futuro professor, futura professora, também consiga, no seu percurso de formação, desenvolver esse olhar crítico para o uso das mídias, entender de que forma tudo isso pode ser agregado na sua prática pedagógica no dia a dia com as crianças na escola. Desejo a você bons estudos e a gente se vê na próxima aula.